Hoje eu quero falar de um tema que é importante na nossa caminhada cristã. Nós estamos falando da série sobre a presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre a bênção de Deus na vida dos comprometidos. O que é uma pessoa comprometida? É aquela que assumiu o compromisso com Deus e que, em hipótese alguma, ela recua do compromisso que ela tem com Deus. Porque se você for uma pessoa comprometida com Deus, Deus terá compromisso com você. E é importante. E nós temos vivido no meio de uma geração que eu me lembro que quando eu comecei minha caminhada cristã, era uma geração muito mais comprometida com Deus do que essa geração de hoje. As pessoas acabam se esquecendo do compromisso delas com Deus tão facilmente, devido às pressões, devido aos problemas, devido às adversidades da vida, elas acabam deixando de lado o compromisso delas com Deus. Há muitas pessoas que dizem até que deixaram de vir à igreja porque não tem mais tempo. Na verdade, essa é a maior desculpa dos descompromissados, daquelas pessoas que não têm compromisso. Porque, na realidade, quando eu tenho um compromisso com Deus, Ele está em primeiro lugar. E é o que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia Sagrada também diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu compromisso primeiro é com Deus, e as outras coisas Deus irá acrescentar devido ao meu compromisso com Deus. O seu compromisso com o Senhor é que faz as outras coisas serem acrescentadas. É o seu compromisso com Deus é que faz as outras coisas serem acrescentadas. Ah, mas sabe por que você está lutando e não vê resultado? Porque você está buscando as outras coisas, esquecendo de zelar pelo seu compromisso com Deus. Eu quero fazer menção aqui, na introdução da minha mensagem, falando de algo importante. Nós já temos falado aqui da arca da aliança, que representa a presença de Deus. Nós vemos que a arca da aliança, ela fica na casa de Abinadab, e fica lá por 20 anos. 20 anos. E Abinadab, o que ele faz? Ele consagra o filho dele para cuidar da arca, que era símbolo da presença de Deus. Mas isso não era função do filho, era função dele. A falta de comprometimento com Deus faz com que vivamos uma escassez de bênçãos, de milagres. Tem muita gente que está na igreja que transfere responsabilidade para os outros. Ah, vocês oram por mim, mas e o seu compromisso com Deus, você não pode esquecer, você tem que zelar. É o compromisso de orar. Por exemplo, nós estamos, hoje o ministro entregou para você o projeto de vida, e o projeto de vida, ele tem duas partes, não é? Uma que fica com você e a outra fica na igreja. Eu digo que é o único pedido de oração que fica na igreja o ano todo recebendo oração. Por que fica com você? Para que você também tenha um compromisso de orar. Enquanto a gente ora na igreja, você ora em sua casa. E você zela pelo seu compromisso. Então, Abinadab, o que ele fez? Falou: filho, você vai cuidar da arca. Mas não era função dele. Era o Abinadab que tinha que ter o compromisso de cuidar. Às vezes a gente transfere para os outros aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não quer praticar. E aí, a arca fica na casa desse homem, em Kiriat Jearim,
por 20 anos, e a gente não vê sinal nenhum. A gente não vê. Por quê? Porque eram gente sem compromisso. Não eram comprometidas. Por outro lado, a gente vê Obed-edom receber a arca. Ela fica na casa de Obed-edom por 3 anos. Por 3 meses. 3 meses. E nesses 3 meses, Deus muda a história completamente de Obed-edom, de toda a sua casa. Qual a diferença de um para o outro? É o comprometimento. É o comprometimento com as coisas de Deus. E aquele que é comprometido com Deus, ele zela por esse compromisso, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Amém? Fazendo a introdução da minha mensagem, agora nós vamos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 1. Daniel, capítulo 6, versículo de número 1, fala do comprometimento que Daniel tinha com Deus. Daniel, capítulo 6, versículo de número 1. Está escrito assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha só o Daniel. O Daniel era um desses 3 príncipes. E a Bíblia diz que ele se destacou tanto, que o rei pensava em lhe dar uma posição de comando total sobre o seu reino. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. Ele se destacou, por quê? Porque ele era um homem que zelava pelo compromisso que ele tinha com Deus. Se você for uma pessoa compromissada com Deus, você vai se destacar onde você for. Naquele lugar que ninguém dá nada, que ninguém tem sucesso, você vai ter sucesso. Pode ter certeza. Olha só, versículo 3 diz: Então mesmo Daniel se distinguiu. Ou seja, se diferenciou. Ele foi diferente dos demais. Irmão, quer ter sucesso? Não seja igual ao mundo. Seja diferente. Se distingua do mundo. Seja diferente. E ele se destacou justamente por ser diferente, por ter um compromisso com Deus, por ser compromissado. E o rei então já tinha no coração de abençoar o Daniel. Já estava no coração do rei. Aí no versículo 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha só, o destaque de Daniel começou a trazer inveja das pessoas. Irmão, ninguém tem inveja de quem está fracassado. As pessoas vão ter inveja de quem está vencendo, de quem está conquistando, de quem está realmente tendo sucesso na vida. E ali, eles procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar culpa alguma, não tinha culpa. Porque Daniel procurava fazer tudo certinho. Quem tem compromisso com Deus, irmãos,
faz tudo certinho. Você trabalha no caixa da empresa, no final do dia você faz o fechamento, não sobra um centavo e nem falta um centavo. É exatamente aquilo. Não tem brecha. Porque não é apenas o compromisso com o trabalho, é o compromisso com Deus. Porque se você tiver compromisso com Deus, você anda direitinho no trabalho. Se é 7 horas para chegar no trabalho, você está lá 7 horas, em ponto, já preparado para trabalhar. Por quê? Porque você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso. Então, procuraram, tentar achar uma falha no que diz respeito ao reino. Não acharam, porque não tinha culpa, não tinha falha nenhuma. Daniel era um homem compromissado tão com Deus, que ele não deixava brecha, ele cumpria com as suas obrigações e não dava brecha para ninguém o acusá-lo de coisa alguma. Irmão, tem pessoas que hoje não param no emprego e depois fica colocando a culpa no diabo, dizendo que é o diabo. Não, você não tem compromisso com Deus, você não vai ter compromisso de chegar no horário. E vai ter um momento que a empresa vai precisar de você um pouco mais. Porque todo mundo, toda empresa passa por momentos difíceis. Mas sabe o que muitos fazem? Eu compro só com o meu horário, não quero saber mais de nada, não. Aí o que acontece? Na hora de dispensar, eles vão dispensar quem? Vão dispensar você. Por quê? Porque na hora que precisou de você, você simplesmente abriu mão. A Bíblia manda até a gente orar pelos nossos patrões. Mas às vezes a gente fala mal, a gente ofende, a gente diz que ele não presta, que ele não paga bem. Mas nós não estamos tendo compromisso com Deus de orar por eles. Cumprimos a nossa missão de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo porque não somos compromissados com Deus. Porque quem é compromissado com Deus anda correto no trabalho, sim ou não? Ele anda correto. Ele faz as coisas com retidão. Ele tem zelo pelas coisas de Deus. E quem zela pelas coisas de Deus, vai zelar pelas coisas do patrão também. Você anda direitinho lá no trabalho, não é porque você é puxa-saco. Porque muita gente fala isso. O fulano é puxa-saco. Não, é porque você tem compromisso com Deus. E assim era Daniel. Ele tinha compromisso com o Senhor. Estavam tentando procurar alguma coisa. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Bom, no trabalho dele encontrou brecha. Então vamos fazer alguma coisa relacionada à lei do Deus dele, para a gente pegá-lo, para tentar derrubá-lo. Vai mexer com quem tem compromisso com Deus. Olha o verso 6. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Aí, olha só, os inimigos de Daniel foram lá e incitaram o rei. Tramaram tudo. Senhor Deus, vamos fazer um decreto. Chamou todo mundo.
durante 30 dias, não pode se fazer oração a Deus nenhum, pedir favor a Deus nenhum, e muito menos a qualquer pessoa. Só o rei. E se alguém for pego desobedecendo, vai ter problema. Vai ser lançado na cova dos leões. Olha que situação. Irmão, você pode ter certeza que nesse mundo aqui nós vamos ser perseguidos. Mas se nós zelarmos pelo nosso compromisso com Deus, Deus sempre vai cuidar de nós. Deus sempre vai pôr a mão e vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele diz, eu honro aqueles que me honram. Se você honrar a Deus, tiver uma vida de oração, for fiel, buscar ao Senhor, fazer do Senhor a sua força, colocá-lo em primeiro lugar na tua vida, pode tramar o que for, Deus virá em seu socorro. Deus faz um rebuliço e muda tudo de uma hora para outra, só para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Pode ter certeza. Então eles fizeram, o rei assinou a escritura. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Olha o que está escrito agora aí, diante do seu Deus, como também antes costumava Olha que interessante. Ele soube que a escritura estava assinada, que o interdito estava assinado. E aí ele foi para o quarto dele, na casa dele, da janela, a janela ali para Jerusalém, e ele começa a clamar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. E a Bíblia diz aqui, como também antes costumava. Veja que as circunstâncias, elas não mudaram, não conseguiram mudar o comprometimento que Daniel tinha com Deus. Ele poderia ter dito, poxa, eu vou parar um pouco com essa oração minha, que ele orava 3 vezes ao dia, porque se eu for pego, eu vou ser lançado na cova dos leões. Então eu vou racionar isso aí. Está numa época que eu vou racionar. Não você tem que racionar, é água, luz, essas coisas aí. Mas oração não. Nunca racione oração. Zele pelo seu compromisso com Deus. Ele sabia, pois sabia que estava assinada a escritura e qual era a penalidade. Mas ele não deixou de orar como ele costumava fazer. Essa palavra é a palavra-chave, ó. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, ó, como também antes acostumava a fazer. Vem uma luta, você deixa de orar. Vem uma luta, você deixa de vir à igreja. Vem uma ameaça do diabo, você abandona a fé. Ele fez diferente. Por quê? Porque ele estava comprometido com Deus. Quem está comprometido com Deus, pode acontecer o que for, ele vai continuar buscando ao Senhor. Pode acontecer de o mundo se abalar, mas ele está aos pés de Jesus, clamando, orando, buscando ao Senhor. Meu querido, minha querida, quem não tem compromisso com Deus, quem não é comprometido com o Senhor, numa hora dessa, ele abandona a oração dele, abandona a igreja dele, eu não quero saber mais disso, olha aí a perseguição que se levantou contra mim. Então você não é cristão de verdade. Você não é cristão de verdade. Ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Mesmo sabendo que a escritura estava assinada, ele deixou de orar? Não. Irmão, haja o que houver na tua casa, haja o que houver na tua empresa, haja o que houver na tua vida,
não deixe de orar. Não quebre o seu compromisso com Deus. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Busque a Deus. As circunstâncias, elas não podem alterar a sua rotina de oração, a sua vida, o seu comprometimento com Deus. Gente comprometida com Deus não para, muito pelo contrário. Está tendo guerra, está tendo luta, eu vou orar mais ainda, eu vou intensificar o meu clamor, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Preciso entender isso, gente. Quando ele soube que a Escritura estava assinada. Olha só, versículo 10. Daniel, pois quando soube que a Escritura estava assinada. Quando eu soube que o médico disse que eu tenho tal doença. Quando eu soube que o meu filho estava nas drogas. Quando eu soube que eu seria mandado embora na empresa. O que você faz quando você sabe de uma notícia ruim? Todo mundo tem a resposta na ponta da língua. Mas na prática, muitas vezes, não tem sido assim. Não tem. Não tem sido assim na prática. As pessoas recuam. Dizendo, olha, eu estou numa luta tão grande. Esse negócio de ir na igreja não está adiantando nada, não. É muito sério isso. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração. Olha só, os acusadores até contavam quantas vezes. Eu presumo que eles devem ter montado ali uma cabana, uma tocaia, porque ele orava 3 vezes ao dia, irmão. Para saber que orava 3 vezes ao dia, deve ter ficado o dia todo ali, olhando. Vamos ver. 6 da manhã, está lá. Qual que é o outro horário? Meio-dia, está lá. 6 da tarde, está orando. 3 vezes, vamos lá e vamos falar com o rei. Irmão, tem gente que é usado pelo demônio para fazer intriga. Intrigueiro, fofoqueiro, gosta de falar da vida dos outros. E assim eram aqueles homens. Mas não se preocupe, porque Deus tem um carinho especial com aqueles que são comprometidos com Ele. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. O rei gostava de Daniel, irmão. O rei gostava. Porque Daniel, ele era um jovem trabalhador, dedicado no que fazia. E o rei gostava dele. Procurou um jeito de tentar ajudar. Irmão, tem momentos que não cabe a nós ajudar, porque na verdade não conseguiremos. É necessário uma intervenção divina, sobrenatural. O rei não podia fazer mais
Nada, porque ele mesmo havia assinado a Escritura e ele não podia voltar mais atrás. Aquela doença não tem cura. Nem os médicos podem fazer. Irmão, mas Deus pode. Pode ter certeza disso. Mas Deus pode. Deus é fiel. O rei não podia fazer mais nada para o Daniel. Ainda que ele tentasse, não tinha mais nada o que fazer, porque ele já tinha assinado a Escritura. Mas Deus entrou no negócio. Versículo 15 diz aqui: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenância que o rei determine se pode mudar. Não, não tem jeito de mudar, não. Eles olharam para o rei e perceberam que o rei estava tentando ajudar o Daniel, para que o Daniel não sofresse aquilo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu, olha a palavra, continuamente serve, ele te livrará. Irmão, o teu Deus, a quem tu continuamente servir, quem é comprometido com Deus, serve a Ele continuamente. Continuamente. Ele não interrompe o processo. O processo de servir a Deus continua, mesmo na adversidade, mesmo em meio aos problemas. Isso é o quê? Comprometimento. Isso é comprometimento com Deus. Isso é muito sério. Vamos, versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O homem ficou em jejum, foi jejuar pelo Daniel. Irmão, presta atenção, olha que ensinamento. Muita coisa vai acontecer com você para mover outras pessoas. Muita coisa Deus vai usar, acontecer com você, que vai mover outras pessoas. Até o rei foi jejuar, irmão. Até o rei. O rei que era adorador de outros deuses, ele foi orar, ele foi jejuar, passou a noite em claro. Aquele jejum era por quem? Por Daniel. Pode ter certeza, tem muita gente orando por você. Tem muita gente orando por você. Você que não sabe. Você que não sabe. Eu sou fruto de oração, você é fruto de oração de pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que estão orando por nós. Versículo 19. E pela manhã cedo levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de tristeza. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, olha a palavra de novo, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus. Quem é comprometido com Deus, Deus tem cuidado com eles. Deus não falha. Deus não falha. Deus é poderoso. Aleluia. É muito lindo isso aqui, irmãos. É muito forte. Veja o comprometimento com Deus, o que faz? Irmão, eu estou com Deus até o fim, ponto final. Estou com Deus até o fim. E sei que Ele está comigo também. E se eu estou com Deus e Deus está comigo, no final sempre vai acontecer uma coisa muito boa. Isso não aconteceu ainda porque não chegou ao final. Creia como Daniel acreditou. Agora olha o versículo 27. E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Olha aí. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Santo Pai. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Daniel cai na cova, Deus tira a fome, os leões viram gatinhos. Daniel passou ali do lado dos leões a noite toda, deve ter dormido até roncado. Aí, no dia seguinte, o rei vai lá, chama, tira o Daniel. Agora vocês que fizeram mal para ele, vocês vão ser lançados lá agora. E lançaram. Antes mesmo, diz a Bíblia, deles chegarem até o fundo da cova, tanto eles como os filhos foram lançar todo mundo. Os leões já tinham esmigalhado os ossos deles todinho, gente. Olha a diferença de quem tem compromisso com Deus e quem não tem. Quem é comprometido com Deus e quem não é. Se eles tivessem compromisso com Deus, Deus teria deixado acontecer aquilo? Não, não teria deixado. É o compromisso que nós temos com Deus que traz Deus para as nossas pelejas, que traz Deus para as nossas batalhas. Fique tranquilo, porque aqueles que estão tentando te prejudicar, eles estão semeando o mal, e Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, gente. A semente é a única coisa que temos para influenciar no nosso futuro. É a semente. Se a semente é boa, influencia num futuro bom. Se a semente é ruim, influencia num futuro ruim. Tudo que você planta, você fez mal para alguém, toma cuidado que você vai colher mais tarde. Isso é bíblico, é a lei. Você escolhe o que plantar, mas não escolhe o que colher. Você não escolhe a colheita. Porque a colheita é segundo aquilo que você plantou. Segundo o que você plantou. Então vale a pena ser comprometido com Deus. Versículo 25 para encerrar. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes diferentes, línguas, que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Houve paz. Irmão, fica firme, comprometido com Deus, que vai chegar uma temporada de paz na tua vida. Vai chegar. Vai chegar aquele tempo. Depois da tempestade vem a bonança. Em nome de Jesus. Tem tempo na vida que tem que acelerar. Tem tempo na vida que você tem que matar um leão por dia. E lutando, lutando, lutando. Mas vai vir o tempo de paz. Vai vir o tempo de gozo, de alegria. E você vai viver o melhor de Deus em nome de Jesus.
Seja uma pessoa comprometida com Deus. Se você for comprometido, Deus virá em seu favor. Aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez. Amém? Deus é fiel. O médico disse: não tem como, a senhora não pode ter filho. Mas para Deus, fique firme, que Deus vai pôr a mão e vai te dar essa graça de ser mãe, em nome de Jesus. Mas o problema é com o meu marido, seja com quem for, Deus vai pôr a mão. Ele fez com a Virgem Maria, que era virgem, sem ter relação nenhuma com homem algum, nasceu Jesus. Ela fez com Sara na velhice, fez com Isaac também, e fez com Rebeca, que era estéril, e com muitos outros, fez com Ana, e também vai fazer com você, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, o tema da nossa mensagem é a bênção de Deus na vida dos comprometidos. Comprometido, seja comprometido com Deus. Tenha compromisso com Deus, em nome de Jesus.